Aplicações de transdutores memes. Este vídeo aborda as principais aplicações de transdutores memes em vários segmentos da indústria. Os transdutores memes estão associados a aplicações de baixa potência, devido à sua característica de construção. Na grande maioria dos casos, os transdutores memes são usados em sensoriamento. Podemos citar alguns exemplos de sensores, como pressão, aceleração, temperatura, composição química, intensidade eletromagnética e fluxo magnético. Uma outra aplicação seria como um atuador. Por exemplo, um dispositivo que converte um sinal elétrico em uma ação, como é o caso dos emissores de ultrassom. A primeira aplicação em massa de transdutores memes foi o acelerômetro na fabricação de airbags. Posteriormente, sua utilização em outras aplicações cresceu. Podemos encontrar acelerômetros memes em suspensões ativas de automóveis, componentes robóticos industriais, analisadores de vibração, smartphones, entre outros diversos equipamentos e sistemas. O princípio de funcionamento de um acelerômetro MEMS é a variação de capacitância. As estruturas semicondutoras são construídas de forma a criar um capacitor por meio de placas paralelas. Uma aceleração ou desaceleração causa o movimento da massa sísmica, que por sua vez altera a distância das placas dos capacitores, assim causando uma variação de tensão. Uma aplicação muito comum de transdutores MEMS é o sensor de pressão. Na indústria automobilística, ele é usado no gerenciamento de motores e no monitoramento de pressão dos pneus. Já na linha médica, ele é usado em respiradores artificiais, aferidores de pressão e catéteres. Seu princípio de funcionamento é baseado na variação de piezo-resistências. Piezo-resistências são construídas em pontos estratégicos de uma membrana de material semicondutor. Quando essa membrana é exposta a uma determinada pressão, ela se deforma, assim causando a variação das piezo-resistências, que estão conectadas em ponte de Winston. Desta forma, a pressão é transformada em um sinal elétrico. Uma outra aplicação de transdutores MEMS são os sensores de temperatura. São usados em sensores de presença e câmeras termográficas. O princípio de funcionamento desses sensores é baseado na detecção de ondas eletromagnéticas no espectro de infravermelho por meio de termopilhas. São construídas duas junções de materiais diferentes, denominadas junção fria e junção quente. A junção quente é sensível à luz infravermelha. Desta forma, ela se aquece quando exposta a essa luz, gerando uma diferença de temperatura entre as junções. A diferença de temperatura das junções gera uma corrente elétrica entre elas. Este efeito é denominado Seebeck. Posteriormente, a corrente elétrica é convertida em tensão elétrica. Os transdutores MEMS também são usados para mensurar campo magnético. Esses sensores são aplicados em equipamentos para a detecção de posicionamento e aferição de velocidade de motores elétricos. Também são usados para o controle da altitude em satélites. Os sensores são mecanicamente construídos para formar uma estrutura semicondutora de forma a criar o fenômeno de Lorentz. Uma corrente elétrica é aplicada na estrutura. Quando um campo magnético a atravessa, é gerada uma diferença de potencial entre suas extremidades. Essa tensão é proporcional ao campo magnético e sua polaridade depende do sentido do campo magnético. Uma aplicação muito difundida de transdutores MEMS, funcionando como um atuador, é o cartucho de tinta em impressoras. Os cartuchos são construídos de forma a criar dutos onde é reservada a tinta de impressão.
A parede superior desses dutos é construída de um material piezoelétrico. Desta forma, quando o elemento piezoelétrico é excitado com tensão elétrica, ocorre a ação de compressão ou descompressão da parede superior do duto, alterando sua pressão interna. Assim, a tinta é expelida no papel. A quantidade de tinta expelida é controlada pela frequência e a intensidade da tensão de excitação. Em todos os exemplos citados nesta apresentação, é mencionado apenas os princípios de funcionamento dos transdutores para a obtenção de uma tensão elétrica que represente o fenômeno desejado. Um sensor MEMS contém outros estágios de microeletrônica para o condicionamento e processamento da tensão gerada. Neste exemplo, temos o diagrama de blocos de um acelerômetro do fabricante NXP. Podemos observar que após os transdutores, temos o bloco de conversão de capacitância em tensão. Em seguida, temos um amplificador e um conversor analógico digital. Logo após, temos o bloco de processamento, formado por um processador de sinais digitais. E, por fim, o bloco de comunicação I2C, onde é possível obter os valores de aceleração. Essas características de construção, onde é possível concentrar os transdutores e os circuitos de microeletrônica na mesma pastilha de silício, proporcionam um sensor preciso e altamente imune a ruídos, e também um tamanho físico reduzido.